Olá, muito boa tarde. Eu sou a Lúcia Yang, consultora de treinamentos da Reut. Sejam bem-vindos. Hoje é quarta-feira, dia 10 de junho. E antes de darmos início aqui, como eu sempre te peço, para se inscrever no nosso canal, para dar um like e seguir nossas páginas nas redes sociais. Hoje, aquelas quartas-feiras, né, que é de direito do trabalho, matéria que vocês sabem que eu adoro. E hoje o tema também é bem polêmico, é bem legal da gente tratar aqui, que é como ficam os contratos de trabalho com o fim da MP 905 de 2009. Isso mesmo, é aquela medida provisória do contrato verde e amarelo, que nós fizemos, acho que foi umas 2 lives sobre esse tema. E daí não é simplesmente finalizou e beleza, segue a vida. A gente vai tratar sobre isso e ela não trata só do contrato verde e amarelo. Tem outras coisas mais e bem importantes para a gente tratar aqui hoje. Com a minha convidada especial, que é a Vânia Massambani. Ela é advogada, pós-graduada em Direito do Trabalho e Previdenciário, mestre em Ciências Sociais, Políticas Públicas, professora em diversas instituições e autora de livros. Tudo bom, Vânia? Seja bem-vinda aqui. Boa tarde, tudo bom? Eu agradeço e espero colaborar aí no que for possível. Muito prazer, Lúcia, estar aqui com você. Que bom. Prazer é todo nosso de ter você, né? A gente não tinha, assim, se conhecido presencialmente, eu tinha só te visto e assisti vários treinamentos teus pelo CRC aqui do Paraná. Gostei bastante, além do que você é sobrinha. Muita sorte. Ela é muito boa, trabalhei um tempo com ela, foi um baita do aprendizado, pessoa muito boa, profissionalmente e como pessoa também. Tô que nem o Faustão, né? Tanto no profissional quanto no pessoal. Eu gosto muito dela mesmo. Muito obrigada. Mas é verdade. E de você também, que é muito simpática, muito querida. Ai, que bom, que bom. Vânia, antes de nós conversarmos aqui, de eu começar a fazer as perguntas, eu li uma matéria de 2 professores, um fala uma coisa, o outro fala outra, e eu sou de Gêmeos, né? Então imagine, 2 em 1, quem que me aguenta, né? Eu vou ler as 2 colocações dos 2 professores e daí eu vou te pedir o teu entendimento em relação a isso. Então aqui, a advogada Letícia Ribeiro, sócia da área trabalhista do Trenk Rossi Watanabe, diz que os contratos estão em um limbo jurídico e, por isso, devem ser encerrados pelas empresas. Para a especialista, a MP, ao perder a validade, seja porque foi revogada ou porque não teve a votação concluída, anula o efeito para os contratos já firmados. Esses contratos foram assinados sobre as regras que não existem mais, como a questão do FGTS reduzido, ela afirma. Então, para ela, se eu já assinei aquele contrato, etc., morreu. Morreu ali e não dá sequência, na visão dela. Por sua vez, para um outro especialista, é Ricardo Calcini, professor de Direito do Trabalho nas Faculdades Metropolitanas Unidas, FMU. No entanto, todos os contratos firmados nas regras do contrato verde e amarelo estão seguros pela validade provisória da MP e seguirão vigentes até a data em que eram previstos. Tudo que foi pactuado no período mantém a validade, pois a medida provisória é uma espécie normativa e, enquanto produziu efeitos, foi considerada lei, diz. O especialista diz que somente um decreto legislativo poderia regular essa aplicação, mas ressalva que não há tradição nesse tipo de medida e que isso dificilmente vai acontecer, ainda mais nesse momento. Então, para o Ricardo Calcini, ele acha que quem assinou lá o contratinho, etc., tem a validade até o final. Aquilo que foi pactuado não serve para novas pessoas que, digamos, quisessem entrar. Diante dessas 2 posições aqui totalmente distintas, Vânia, qual que seria o teu ponto de vista em relação a esses contratos que foram regidos sobre a égide dessa medida provisória?
Olha, é complicado a gente falar porque o direito é muito interpretativo, né? Muitas pessoas interpretam de um jeito, outras interpretam de outros, mas a base, uma base legal, assim, existe, tá? Então, sem querer me dispor com qualquer um dos dois entendimentos, de fato, concordo em partes com a advogada no sentido do limbo, né? Concordo nesse sentido, mas apenas aí eu concordo com ela. No que tange a informação do outro advogado, aí eu já concordo mais. Eu entendo mais com a interpretação dele. Você veja, e aqui vou perder uns minutinhos, porque eu acho que é importante que a gente fale, especialmente neste momento que a gente está vivendo uma chuva de medidas provisórias. Então, medida provisória é um ato do executivo, né? O nosso país democrático, né? Aí, por enquanto, país democrático de direito, é esse o país que a gente vive. Então, a gente tem lá os 3 poderes, a gente tem o Congresso, tem o Judiciário e tem o Executivo, justamente para equilibrar, e é isso aí a discussão que está tendo bastante nesse momento. A questão é o seguinte: o Executivo ele pode apresentar as regras e instituir algumas normas estabelecidas por ele, Executivo, como se fosse uma regra ditatorial. Eu, presidente, decido fazer assim, assim, assado. Eu entendo que tem que ter o contrato verde-amarelo, o contrato verde-amarelo vai ter que ser na modalidade prazo determinado, vai ter redução de encargos patronais, vai se dar nessas condições. Veja, isso foi uma determinação, uma norma criada pelo executivo, o presidente. Isso pode acontecer em casos de relevância e urgência, que são os casos de medidas provisórias. Então, o que são as medidas provisórias? As medidas provisórias, elas são um ato do Poder Executivo que são publicadas em casos de relevância e urgência, que a gente sabe, né, Lúcia, muitas vezes é publicada sem ter a mínima relevância e urgência, e agora sim a gente está vendo realmente a necessidade da quantidade de publicação que está tendo de medida provisória, em razão de atualmente existir relevância e urgência, e então ela tem um tipo qualificado dentro da Constituição Federal. E a Constituição Federal de 88, ela, lá no artigo 62, é confuso, não é fácil mesmo, é bem confusa essa condição toda, essa né, construção toda normativa. O artigo 62 da Constituição Federal, ele fala assim: em caso de relevância e urgência, o presidente da República poderá adotar medidas provisórias com força de lei, devendo submetê-las de imediato ao Congresso Nacional. Ou seja, ele está dizendo aqui que o presidente pode vir com uma norma, que seria medida provisória, que teria força de lei. Enquanto essa medida provisória vale, ela tem força de lei, é como se fosse uma lei normal, ordinária. Uma legislação, uma CLT, né, uma regra de código penal, código civil, enfim, segue como uma lei. Só que, como a gente precisa exatamente dessa democratização, isso vai para o Congresso. Essa medida provisória que foi para o Congresso, ela tem lá, porque entrar na pauta, o Congresso, um ambiente de muito trabalho, gente que tem muita coisa para fazer, às vezes não consegue votar num prazo estipulado que está previsto aqui no artigo 62, que é 60 dias, podendo ser prorrogado por mais 60 dias. E aí ele diz assim, que se não houver
né, nem entrar na pauta, se ele nem for para votação, perde-se a eficácia. Então, existe a perda da eficácia. Veja, vou dar uma lida no que diz o parágrafo 3º para a gente entender o que ele coloca aqui. Ó. As medidas provisórias, ressalvado o disposto nos parágrafos 11 e 12, perderão eficácia desde a edição, se não forem convertidas em lei num prazo de 60 dias, prorrogável nos termos do parágrafo 7º, uma vez por igual período, devendo o Congresso Nacional disciplinar por decreto legislativo as relações jurídicas delas decorrentes. Então, aí é que muda a coisa. Porque ele está dizendo aqui, ó, no finalzinho, olha o que ele diz. Uma vez por igual período, devendo o Congresso Nacional disciplinar por decreto legislativo as relações jurídicas delas decorrentes. Então, ainda que a medida provisória não tenha sido votada, o Congresso, ele pode, através de um decreto legislativo, né, não fazendo essa medida provisória ser convertida em lei, perceba, ela não vai ser convertida em lei, porque perdeu a eficácia, mas o Congresso ele pode fazer um decreto legislativo estabelecendo regras dentro daquela normativa estipulada pela medida provisória. E ainda tem mais um item que é importante aqui para a gente, que é o parágrafo 11 do artigo 62. Ele diz assim, ó, não editado decreto legislativo a que se refere o parágrafo 3º, até 60 dias após a rejeição ou perda de eficácia da medida provisória, as relações jurídicas constituídas e decorrentes de atos praticados durante sua vigência conservar-se-ão por ela regidas. Então, ele está querendo dizer o seguinte, veja que o artigo 62 pendeu mais para a segunda interpretação do segundo advogado, onde ele está dizendo o seguinte, mesmo, né, não tenha ocorrido a votação dentro do período, do prazo, que inclusive essa medida provisória, assim como a medida provisória da reforma trabalhista, não sei se você lembra, Lúcia, saiu a lei da reforma trabalhista em julho, né, 14 de julho, com efeitos a partir do dia 11/11 de 2017 e dia 14 veio aquela medida provisória que reformou a reforma. E, por coincidência, essas medidas provisórias vêm nem sempre nesses períodos, né? Novembro, dezembro. E aí, esse prazo, ele ainda fica até maior. Você pensa assim, uma medida provisória dura 60 dias. Podendo ser prorrogado por igual período. Então, e sempre né? Porque não se tem quase nunca tempo para todas as votações, então eles acabam prorrogando sempre por 120 dias. Só que, veja, para ter votação tem que ter o trabalho, o Congresso tem que estar ativo. E essas medidas provisórias que saem sempre no final do ano, elas são suspensas, exatamente pelo período do recesso, né, do Congresso. Então, ela dura um pouquinho mais. Nesse caso específico da medida provisória 905, que foi publicada em novembro de 2019, ela perdeu a eficácia, então ela perderia a eficácia, deixa eu me corrigir, no dia 20 de abril, agora, 20 de abril, no momento em que é um momento muito difícil, né? Está sendo um momento muito difícil. Nesse período aí de março, foi votação atrás de questões de recursos para a pandemia e tal, e isso foi deixando de lado, essa medida provisória foi deixando de lado.
não foi sendo votada, foi deixando de lado e, por final, chegou lá, por questões daí políticas mesmo, no sentido de que o presidente do Senado, junto com o presidente Jair Bolsonaro, então eles decidiram pela revogação. Então ela foi revogada, saiu, se não me engano, 925, uma medida provisória aí, que então trouxe a revogação da medida provisória 905 de 2019. Então, na realidade, ela, no período em que ela vigorou, ela, como todas as medidas provisórias, teve força de lei, teve a sua validade comum, né? Agora, depois do dia 20 de abril, quando então foi revogada, a gente tem ainda essa condição diferenciada prevista aqui na Constituição Federal, lá no artigo 62, exatamente onde fala sobre a medida provisória e onde fala que o Congresso, se não fizer um decreto, né, legislativo, num período de 60 dias, é exatamente o que ele está dizendo aqui, então passa aquilo que valeu durante a medida provisória ser válido e não ter modificações. Agora, isso não quer dizer que o que foi apresentado, que foi trazido na medida provisória, vale em todo o seu âmbito geral, né? A medida provisória não trouxe apenas o contrato verde-amarelo, né, Lúcia? Ela trouxe várias outras situações. Então, no âmbito do contrato verde-amarelo, então, eu diria que, como foi dito, existe um limbo, mas ele existe, tá? Ele é existente, de um jeito, ele existe meio que por uma revogação de uma medida provisória garantida pelo parágrafo 3º do artigo 62 da Constituição. O que a gente chega à conclusão, Lúcia, é exatamente isso que você colocou agora no começo, quando a gente começou a conversar. Não vale hoje os contratos verde e amarelo para quem forem começar, né? Para quem está começando a trabalhar. Então, eu não posso hoje utilizar-me do contrato verde e amarelo para contratar ninguém, porque ele não existe mais. Ele existiu no período da medida provisória. Mas aqueles que foram realizados no período da medida provisória, então, se nós estamos hoje, dia 10 de junho, né? Num período de 60 dias, foi dia 20, é raro o Congresso se manifestar com um decreto legislativo nesse sentido, muito raro, como até disse, né, o nosso colega, muito provavelmente, então, o contrato verde-amarelo, ele vai continuar a sua existência naquela forma em que ele foi criado na medida provisória 905. Pelo prazo de 2 anos, na modalidade por prazo determinado, nas mesmas regras de 18 a 29 anos, todo aquele critério que foi utilizado, então se continua, né, nesse limbo existente, mas não tendo mais hoje a possibilidade da realização do mesmo. Então, se veja, 2 situações que a gente tem aqui. Existe a situação de um contrato que foi criado através de uma medida provisória e outras situações que a medida provisória trouxeram também, que daí essas sim, algumas
se perderam, efetivamente não vale mais, foi revogado, e outras fica nesse limbo que a gente colocou como válido, mas ainda em questões não muito comuns, né? Porque isso não é muito comum, nunca foi comum, não é comum. O ideal seria reeditar, né? Ser publicado e virar lei, isso seria o ideal, mas enquanto, né, o presidente ainda não se manifestou em relação a uma nova, a gente fica na condição de que não acabaram os contratos verde e amarelo que foram feitos. Então, eu tenho, Vânia, eu contratei em janeiro desse ano um verde e amarelo. Como é que eu fico com ele hoje? Bom, você fica com ele hoje, né? Há quem diga, na interpretação, então, da outra colega, que perderiam a eficácia, deveriam ser todos os contratos rescindidos e que, como não existe mais essa modalidade de contratação, então não poderia haver mais essa possibilidade de contrato dentro da empresa. O que eu, então, discordo desse entendimento. Ele fica existente em aqueles que foram feitos e que foram realizados até o dia 20. Depois do dia 20, não existe mais contrato verde e amarelo, pelo menos por enquanto, embora seja um projeto muito promissor, né? Pelo menos é o que o nosso ministro da Economia, Paulo Guedes, o que mais pretende, pela todas as observações e todas as entrevistas e todos que acompanham, né, a parte da economia, aí é o que ele mais pretende é a continuidade do contrato verde-amarelo, até porque ele deixa menos público, né, a condição e mais privada mesmo. Até as contratações, né, em relação ao seguro, que a gente lembra lá no contrato verde-amarelo, que você poderia substituir quem trabalhasse na condição de trabalho perigoso, a periculosidade. Então, você, em vez de receber 30% do salário base, você receber 5%, podendo optar por um seguro privado. E a cabeça do nosso ministro é bem por aí nesse âmbito, né? A própria reforma previdenciária também levou meio para esse viés, está levando meio para essa questão da parte mais menos pública e mais privada, mais capitalização. Então, entendo, tá, que os contratos mantêm-se, embora realmente nesse limbo, mas continua existindo. Não é porque dia 20 foi revogada a medida provisória que você teve que rescindir o contrato de todos os trabalhadores verde e amarelo. Então, entendo que eles podem continuar na mesma condição que estavam e provavelmente assim ficarão até o que foi previsto inicialmente pela medida provisória. O que foi pactuado entre as partes. Lembra que ele falava, Vânia, que, por exemplo, era até 2 anos, né? E que daí se podia, por exemplo, fiz por 1 ano, eu poderia daí renovar por mais 1 ano, né? Até o prazo X. Então, por exemplo, se a pessoa fez um contrato por 1 ano, você acredita que ainda ela tem a possibilidade de postergar por mais 1? Entendo que sim, porque quando foi feito a contratação, a data do contrato, eu assinei o contrato dia 20 de fevereiro. Dia 20 de fevereiro, a regra era aquela, né? Então, embora hoje eu não tenha essa modalidade contratual, hoje não existe contrato verde-amarelo, hoje, quando eu contratei, existia, e segue, veja que a Constituição Federal ele não trouxe mudanças às condições, elas se mantêm, se conservam como estavam na condição
de medida provisória. Então, eu entendo sim que é possível revogar, se for o caso, e se Deus quiser que revogue, né, para não ter mais demissão, né? Que na realidade a ideia foi muito interessante, era para aumentar. Todo governo tem uma alternativa para diminuir desemprego, né? Todo governo. Fernando Henrique veio com a proposta dele, o Lula veio com a proposta dele, todos. A gente tem várias propostas aí dentro da história de tentativa de aumento de emprego. Essa eu sempre falo do Paulo Guedes, mas essa do governo em si também é uma proposta de aumento de emprego e a ideia é boa, né? Para jovens, aqueles que não têm experiência, são recém-formados e que não conseguem emprego, né? O que acontece nessa condição? Eles estipularam regras, porque senão ia ser substituição, né? Você ia demitir um empregado com salário X para contratar 2 na condição verde e amarelo, né? Modificar as regras nas condições de saúde e segurança do trabalho, nos casos de periculosidade, você ia, obviamente, manipular um pouco esse acordo de 5% do adicional, que é um acordo, né? É um acordo, que fique claro que é um acordo entre o empregado e o empregador em fazer a opção de ser 5% do salário base de periculosidade ou o seguro privado, né? É um acordo. Então, é uma tendência, Eu acho que ainda não nesse momento, né? Talvez não foi muito feliz, né? Por quê? Por causa da pandemia. Então, ninguém esperava, né, toda essa infeliz tragédia, né? Mas a ideia era que surgisse aí uma quantidade de gente no mercado de trabalho movimentando muito dinheiro nesse período dos 2 anos previstos, né, pelo contrato, e que a ideia fosse que não fosse por prazo fixo, 2 anos. A ideia é que ele virasse um contrato por prazo determinado de forma legal, né, não determinada apenas por um período. Então, eu acredito que ainda volte, né, essa regra, pelo menos nesse governo que a gente tem, que é o modelo de governo que a gente tem, é aproximadamente isso, o contrato verde e amarelo que eles adotam. E se vê, Vânia, que confusão que é, né? Porque, ó, que nem os 2 advogados ali, né? Um com uma teoria e o outro bem diferente. Vamos supor que uma pessoa entenda mais, que puxe mais para o lado da advogada Letícia Ribeiro. Olha o que acontece. Vamos supor que eu assinei um contrato verde e amarelo por 1 ano, e aí, de repente, a empresária diz, não, eu vou mais pelo que o Calcini falou, né, que poderia renovar por mais 1 ano. E aí renova, e de repente eu, empregada, nessas condições, né, contratada como verde e amarelo, acabou lá o contrato, lá deu os 2 anos, eu saio da empresa e entro no Ministério do Trabalho e digo, olha, estavam fazendo o depósito do FGTS para mim em 2%. Né? E, o contrato não mais, etc., tinha que ser 8%. Já imaginou que rolo que isso poderia dar, né? A vida é um rolo, né, Lúcia? Porque, na realidade, hipóteses surgirão em todos os sentidos. Em todos os sentidos. Se você perguntasse para mim o que eu, Vânia, entendo, eu aconselharia, né? Aconselharia a tentar não tê-los, né? Tentar evitá-los, não tê-los. Mas
obviamente, se houvesse futuramente uma eventual reclamatória, um processo judicial alegando que a medida provisória foi revogada e que surgissem bases como um fundamento como a da doutora Letícia, um fundamento diferenciado, demonstrando que realmente perdeu eficácia e tal, lá na regra do contrato verde-amarelo, ele fala que vira automaticamente indeterminado. Então, não tem nem aquele negócio, não é nem igual o do aprendizagem, né? Não é nem igual ao aprendiz, porque o aprendiz você tem que rescindir o contrato, né? E aí você pode rescindir no dia seguinte. No caso verde e amarelo, não. No caso verde e amarelo, a conversão é automática. Então, você não tem rescisão para início de uma nova contratação, é automático. Eu sempre tentei demonstrar isso nos meus cursos, Lúcia, a diferença, porque quando você está, por exemplo, com um contrato de aprendizagem, você vai efetivar, você vai ficar com o aprendiz. Você tem que rescindir o contrato do aprendiz, porque esse período que ele trabalhou para você foi um contrato numa modalidade diferenciada de aprendizagem, onde ele tinha um código diferenciado lá, hoje no E-Social, né? Onde se pagava o FGTS em 2%, e ele, como aprendiz, tem direito de fazer o saque do FGTS dele nesse período que ele ficou 1 ou 2 anos, período que ele ficou aprendiz dentro da empresa. Ele tem o direito de fazer esse saque. Então, ele vai lá, rescinde o contrato, saca, começa a trabalhar no dia seguinte e segue vida como empregado normal. No caso do verde-amarelo, não teria essa condição. No caso do contrato verde-amarelo, vira automaticamente. Ou seja, o teu sistema não sabe, né? O sistema não sabe. Você tem que fazer você tem que preencher, você tem que alimentar o sistema. Então, você tem que você teria que colocar no sistema, por exemplo, que esse teu trabalhador verde-amarelo, ele deixou de ser um contratado por prazo determinado para ser um contrato indeterminado e ele não saca o FGTS, porque não houve rescisão. Então, ele sai da categoria de um empregado verde-amarelo para um empregado comum, sai de uma modalidade, até esqueci, 135, o código... Eu esqueci o código exato do E-Social que se foi criado para o verde-amarelo. Então, ele sai nessa categoria, nesse código específico do E-Social e entra na categoria de empregado comum. Só que ele não vai lá na caixa e saca o FGTS dele. Não, porque o contrato dele mantém. Então, ele agora é um contratado normal na condição de empregado, com FGTS de 8%, todas as regras normais, e não pode sacar o FGTS dele, porque o contrato continua. Não houve uma rescisão, uma extinção para ele poder fazer o saque. Então, isso é um exemplo legal, né, para a gente dar uma diferença do que a transformar-se o contrato automaticamente em prazo determinado. Então, tem muitos clientes, muitos clientes meus que me perguntam, Vânia, e agora, se eu não fiz essa rescisão, tá? Eu não fiz a rescisão, estou lá com todos os contratados verde e amarelo, os contratos deles já viraram prazo indeterminado, automaticamente eles já são meus empregados, eu já tenho encargo sobre eles, já tenho que pagar FGTS sobre eles, eles estão inseguros nesse sentido. O que eu faço? Mando embora agora, me coloco na condição de que viraram todos empregados comuns, ou me
atenho a essa condição que a gente está colocando aqui de poder ter validade, em razão do artigo 62, parágrafo 3º e 11 da medida provisória da Constituição Federal, ter a validade até o final do que a medida provisória havia previsto. Particularmente, eu, Vânia, entendo que, diante de toda a situação atual, os empregadores não serão, é uma posição particular, eu não estou dizendo o que vai acontecer, porque se a gente tivesse essa capacidade, Lúcia, a gente estava rica, mas fazendo uma análise da condição atual, né, onde o Estado está fazendo o possível para manter-se trabalhadores trabalhando, empregados, fazer os trabalhadores na condição verde e amarelo virarem empregados comuns e prejudicarem os empregadores, acho muito difícil. Então, portanto, acredito na posição aqui de que a medida provisória, nessa condição do contrato verde e amarelo, ela vai valer até o final, né, exatamente de acordo com o que veio a regra estabelecida lá com a 905, em novembro de 2019, e nesse momento, por enquanto, essa preocupação a gente não precisa ter. É provável, Lúcia, que até lá, né, vamos ver lá amanhã, porque as coisas são assim, né? Medida provisória, tudo, instrução normativa e tal. Amanhã saiu aí uma nova medida provisória, trazendo uma nova regra e falando de novo sobre os contratos verde e amarelo. Então, a gente, né, a princípio, esse é o entendimento. Vamos ver o que vai acontecer, se vem um decreto legislativo, se a proposta já vem direto do Congresso para uma legislação. A princípio, eu acredito mais na opinião do nosso segundo colega, né, do segundo colega advogado, no sentido de que vai se manter as regras da medida provisória na condição do contrato verde-amarelo. Eu concordo com você. Vânia, me diga uma coisa, e a medida provisória 905, ela também falava naquele acidente de trajeto e que eles tinham desclassificado como acidente de trabalho. Isso. E aí, como é que ficou agora, já que essa medida provisória não tem mais a validade legal? Não tem para algumas coisas e tem para outras, né? Você vê que engraçado. Nesse ponto em específico do acidente de trajeto voltar a ser acidente de trabalho, entendo que sim. Então, ele volta, tá? Entendo que ele volta porque já existia. Não é uma situação nova, não é uma inovação como foi o contrato verde-amarelo. Era uma regra que já existia, era uma alteração apenas, né? Era uma regra que já existia. Então, nesse exemplo que você deu, eu só quero, Lúcia, colocar um ponto aqui interessante. E acho que você viveu bastante isso também. Quando, em abril de 2017, eu não sei precisar aqui qual foi o número da resolução, eu não me recordo exatamente o número da resolução, mas saiu uma resolução do INSS. Essa resolução do INSS, em abril de 2017, ela veio dizendo que acidente de trajeto não vai mais interferir no cálculo do FAP das empresas. Olha a coincidência e olha a loucura, como para trabalhar nessa área você não pode ser muito normal. Você tem que estar sempre meio... Então, em abril,
de 2017, veio uma resolução do INSS dizendo que acidente de trajeto não vai mais interferir no cálculo do FAP das empresas, do fator acidentário, acidentário de prevenção das empresas. Então, é isso que ele disse. Então, CATs de trajeto não entram mais no cálculo do FAP das empresas. Ponto. Então, ele está dizendo assim, de forma previdenciária, acidente de trajeto não é mais caracterizado acidente de trabalho, certo? Então, para fins de previdência, acidente de trajeto não é acidente de trabalho. Isso desde abril de 2017. Aí, a reforma trabalhista, a 13.467, que foi em julho. Então, olha, saiu do FAP em abril de 2017, em julho veio a reforma trabalhista, em julho. Aí lá estava escrito que o período, né, que você está no deslocamento não é tempo à disposição do empregador, né? Se você parar para pensar, só nos casos de jornadas de horas em itinerário é que eram, né? Nunca foi tempo à disposição do empregador o período que você está no percurso, exceto nos casos de locais de difícil acesso e não servido por transporte público e coletivo. Então, nunca foi. E não sei por que motivo, né? Esse artigo lá na reforma trabalhista, ele então foi revogado, mas não no que tange a percurso dizer que não é tempo à disposição do empregador. Não é isso. Dizendo que hora in itinere não existe mais, que é exatamente nos casos de local de difícil acesso e não servido por transporte público, esse período ele não é considerado como tempo à disposição do empregador. Então, esse foi revogado, né? Esse. O resto nunca foi, certo? Então, começou-se, por causa disso, a perguntarem. O pessoal começou a ter dúvida. Vânia, então quer dizer que agora com a reforma trabalhista dizendo que o percurso não se considera mais tempo à disposição do empregador, não, o acidente que ocorrer não é mais acidente de trabalho? Errado, porque o acidente de trabalho não está conceituado na legislação trabalhista, né? Está conceituado na legislação previdenciária. Então, a lei da Previdência que diz o que é acidente de trabalho. E na lei previdenciária, acidente de trajeto continuava sendo acidente de trabalho. Então, nada mudou, a reforma trabalhista nada mudou em relação a acidente de trajeto ser ou não do trabalho. Por quê? Porque estava na legislação previdenciária que era. Ponto, não tinha o que discutir. E teve, né, Lúcia, teve muita gente que teve essa dúvida, olha, se não é mais tempo à disposição do empregador, então não é mais acidente de trabalho? Então, era, por quê? Porque estava na legislação previdenciária. O que aconteceu? A medida provisória 905, então, aí o que ela fez? Ela trouxe lá dizendo assim, alterando, então ela fez uma revogação, tá? Do artigo 19 lá, parágrafo 2º ou 1º, do artigo 19 da Lei 8.213 de 91, ou seja, ele está falando da legislação previdenciária. Então, a medida provisória veio, falou da legislação previdenciária e revogou isso. Revogou o quê? Revogou exatamente onde estava escrito que acidente de trajeto é acidente de trabalho. Então, a medida provisória disse, está revogado este artigo.
onde dizia que acidente de trajeto é acidente de trabalho. Então, a medida provisória revogou um artigo da legislação previdenciária. E aí eu brinco assim, você está naquela situação complicada, porque foi no dia 12 de novembro de 2019 que foi publicada. Então, no dia 12 já está valendo, no dia da publicação é que está valendo a medida provisória. Então, se no dia 12 eu saí de casa e no trajeto indo trabalhar, sofri um acidente no trajeto, é acidente comum. Não é acidente de trabalho, porque na data da publicação já tinha sido revogado esse artigo onde dizia que era acidente de trabalho. Então, se no dia 11 eu saí de casa e no trajeto sofri um acidente, a empresa vai fazer CAT, vai dar estabilidade, vai ter FGTS e todos os encargos trabalhistas, porque previdenciários já não tinha desde lá, abril de 2017, certo? E então, isso foi uma situação interessante. E era esse medo que eu tinha. Na verdade, eu tinha certeza que a medida provisória 905 ela ia passar. É que ninguém imaginava o Covid-19, né? Essa é a questão. Mas o que aconteceu? Aconteceu que dia 20 agora, tendo sido revogada, se foi revogada no dia 20, então ela não tem mais eficácia. Isso quer dizer que se no dia 21 de abril eu saí de casa e estou indo trabalhar e sofro um acidente no trajeto, opa, então aquele período em que vigorou a medida provisória de uma regra que foi alterada e não de uma regra nova, como contrato verde-amarelo, então ela volta a ser como era antes. Ou seja, você tem que calcular o dia do acidente, né? Tentar se acidentar no dia que a medida provisória já foi revogada, para voltar a ser trajeto e ter todas as condições trabalhistas. Veja, a CAT, ela continua existindo, ela não muda, inclusive parece-me, se tudo der certo, Lúcia, né? Acho que agora, a partir do dia 8 de setembro, a parte de... estou falando aqui, né, a gente nunca sabe. A gente fala, mas aí vem o governo e muda tudo, dá a impressão que a gente é que é louco, que está falando besteira. Mas está lá no cronograma do E-Social dito que o evento de saúde e segurança do trabalho, como evento, por exemplo, de CAT, o evento de monitoramento da saúde do trabalhador e o evento de condições ambientais do trabalho, a partir do dia 8 de setembro de 2020, não sei se vai, mas está escrito lá, diz que começa os envios agora. Então, por exemplo, se não houver nenhuma mudança em relação à questão dessa medida provisória, se ela não for reeditada, se não vier uma nova medida provisória trazendo uma regra diferenciada, acidente de trajeto é acidente de trabalho. Então, por exemplo, no dia lá 20 de setembro, supomos, a empresa, o profissional do RH vai fazer a primeira CAT de acidente de trajeto emitida pelo E-Social. Olha que sensacional, né? Então, sendo acidente de trajeto. Só que como é acidente de trajeto, ela tem uma identificação, né? Porque existe a CAT típica, né? E a CAT de trajeto. Quando ela é CAT de trajeto, ela é contada para dados estatísticos
para fins trabalhistas, mas ela não conta para fins previdenciários. Então, independe de quantos empregados sofreram um acidente de trajeto na empresa para fins de cálculo do FAP, mas interessa para fins de reflexos trabalhistas, ou seja, afastamento superior a 15 dias, estabilidade. Todo afastamento que, né, seja por acidente de trabalho e, portanto, voltando o trajeto ser acidente de trabalho, teria depósito FGTS, né? Essas questões todas. Então, e teria que fazer a CAT normalmente. Então, vejo aí que acidente de trajeto voltou a ser acidente de trabalho. E, Vânia, pegando o gancho do que você falou ali, hoje saiu no portal do E-Social, lá, falando em cronograma, você viu lá, não sei se você está nos meus grupos lá de WhatsApp, que eu mando todo dia as legislações para o pessoal e tal. Pode me incluir. Então, eu vou te incluir. Saiu aqui hoje no portal do E-Social. E-Social cronograma. Estado de calamidade adia a entrada do terceiro grupo de obrigatoriedade. Daí ele fala aqui, o terceiro grupo estava previsto para transmitir folhas de pagamento a partir de setembro de 2020. Esses definirão mudança e publicação de um novo cronograma de obrigatoriedade nos próximos dias. Então, já muda tudo, né? O que estava Se veja, Lúcia, ontem eu estava aqui estudando, porque eu estou estudando a versão nova, a versão beta do E-Social agora, e ontem, era meia-noite, eu estava sentada aqui estudando e não tinha saído essa informação, por isso, inclusive, que eu frisei aqui sobre setembro, mas a gente já está acostumado, né? A gente já está acostumado. Desde 2013 que eu vou visitar alguns clientes para, né, falar sobre o E-Social, e nunca ninguém acreditou, sempre todo mundo achou que nunca ia dar certo, e de fato não ia dar certo, e teve gente que riu da minha cara até 2018, que foi quando começou a dar certo, e tem gente que ainda acha que não vai dar. Mas, enfim, né? Era esperado, né? Pandemia, nesse momento, é esperado. Tá todo mundo perdido, então eu acho que nesse momento eu acredito que é natural essa prorrogação. Mas saiu agora de tarde esse negócio, quer dizer, é terrível, né? Para nós que, por exemplo, damos curso e tudo. Às vezes você está com todo o pronto, dá a pouco, né? Às vezes você tem o curso no dia seguinte e de tardezinha sai, às vezes, um diário oficial extra, alguma coisa. É uma doideira, né, Vânia? Como se fala, tem que gostar muito do que fazer, tem que estar ser meio doido para poder acompanhar tudo isso. E porque não é assim, às vezes a pessoa diz assim, mas saiu uma legislação, você lê rapidinho, amanhã você já pode dar o curso. Não é assim. Você tem que ler, interpretar, ver aonde que aquilo ali vai ter reflexo em cada um dos pontos, né? Para não chegar falando as coisas assim. É bem complicado, né? Essa parte. E se a pessoa tem que operacionalizar e tem que estudar e tem que dar uma satisfação para o cliente, nosso departamento de pessoal se vê maluco com tudo isso. Né? É complicado. Eu já esperava, né, que os prazos se prorrogassem, até porque realmente, né, nós não chegamos nem no platô, né? Então, não se sabe quando exatamente que as coisas vão mudar. O fato é que tem uma medida provisória, que elas demoram tanto, né, para serem passadas e serem discutidas, e tem a medida provisória claro, uma medida provisória de extrema importância, medida provisória agora a 936, que trouxe a redução salarial, né, de jornada e salarial e suspensão de contrato. Essa já está para sair, né? Se vê, né? Quando eles querem trabalhar e agilizar no processo, a coisa anda.
e teve mais de mil sugestões de alterações nessa medida provisória, que tem 20, se não me engano, 23 artigos. Ai, pelo amor de Deus, que não mexe. E quando você pensa, agora eu estou mais ou menos entendendo a legislação, pá, muda tudo. Chega uma hora que você já não sabe mais o que mais que está valendo, o que não está, dá uma confusão na cabeça. Vânia, ó, o Leonardo Silva, ele fala assim: olá, boa tarde. A MP do contrato verde e amarelo, ela por si só já era considerada complexa. Hoje, isso não teve, né, mas fica mais complexo ainda, né, dependendo da postura de quem está decidindo, uma corrente doutrinária para um lado e para o outro. Agora, a Mariana Ortega fala: esse esclarecimento é muito importante quando você falou desse acidente do trajeto. E eu tenho a pergunta da Eunice Elizabeth Vargas de Menezes, em que ela fala assim: boa tarde, como fica a questão da contribuição social de 10% do FGTS? Isso também ia te perguntar, mas já, então, fica como sendo uma pergunta da Eunice. Tinha mais duas coisas que eu queria falar e que, então, aproveito a pergunta dela para respondê-la e ainda aproveitar a oportunidade do assunto, que eu queria falar sobre isso. Na minha visão, os 10% está liquidado, não apenas porque já era inconstitucional, né? Ele já estava numa condição de inconstitucionalidade, os processos no STF, eles todos, né, na sua maioria, estavam ganhando. Então, a multa dos 10%, entendo, pela previsão do artigo 32 da Constituição Federal, não pagaria os 10% na rescisão contratual. Então, para mim, a multa rescisória excluída. E aí, tem mais uma questão, não sei se não houve interesse de ninguém ou se ninguém chegou a acontecer, foi o seguro-desemprego. Não sei se vocês lembram que o seguro-desemprego ia ter incidência da contribuição previdenciária sobre o seguro-desemprego pela medida provisória, nem chegou a acontecer, tá? A medida provisória, ela trouxe, sim, que teria incidência do INSS sobre o seguro-desemprego retido na fonte, mas eles mesmos, na hora da concessão do benefício, não tinha estrutura sistêmica para fazer retenção, para fazer nada. Então, durante o período da vigência, ninguém teve o desconto, e se eventualmente alguém teve o desconto, aí eu posso dizer assim, que pena que você teve desconto e não pôde usar o dinheiro naquele momento, mas que bom que você vai ter mais um mês contado como tempo de serviço para fins de aposentadoria e talvez uma majoração no valor do teu benefício. Então, há polêmicas em relação à incidência da contribuição previdenciária sobre o seguro-desemprego, né? Há bastante discussão sobre isso. Então, ela também acabada, findada, esse assunto não se discute mais. E tinha mais uma outra situação bem horrorosa da medida provisória, que isso já não passaria de jeito nenhum, que é a questão da mudança do valor a base do valor do auxílio acidente. Então, lá na Previdência Social, a gente tem, eu não quero me perder muito nesse assunto agora, Lúcia, mas lá na Previdência Social, dos 10 benefícios que a gente tem previdenciários, a gente tem um benefício que é o auxílio acidente, que é aquele que decorre de acidente, que deixou sequela e reduziu a capacidade para o trabalho, tal, de caráter indenizatório.
Então, a lei diz que é 50% do salário de benefício que ele recebe. E é isso que está na lei, a reforma previdenciária não mudou nada. O que a reforma previdenciária mudou é o que é salário de benefício. Isso é que ela prejudicou a gente, porque ela mudou no sentido de que antes eram os 80% maiores salários de contribuição e agora é tudo, tá? Ponto. Mas a condição de ser 50% do salário de benefício, nada foi alterado na reforma previdenciária. Aí vem essa medida provisória aí do presidente querendo modificar a base do auxílio acidente, querendo dizer que era 50% do benefício que ele receberia se fosse incapacitado por incapacidade permanente, que poderia ser 60%, então seria 50% de 60%, deu para entender? Que loucura! É que o benefício da aposentadoria por incapacidade permanente, a antiga aposentadoria por invalidez, ela hoje ficou assim, quem se afasta por doença ou acidente de trabalho, então ganha 100% do salário de benefício. E quem se afasta por doença ou acidente que não é do trabalho, aí é 60% do salário de benefício. Então, você olha, veja, o que me interessa agora é ser inválido do trabalho. É isso que me interessa. Porque se não for invalidade do trabalho, aí eu vou ganhar 60%, não vou ganhar 100%. Tá, tô brincando em relação a essa fala que eu fiz. Mas... Posso te interromper só uma coisa? Claro. Que vem bem a pergunta aqui, que a Milena... deixa eu ver uma coisinha aqui. Opa, aperto errado aqui no celular. A Milena Nogas, ela fala: olá, gostaria de saber como fica a questão dos empregados que contraíram a Covid-19, porque ficou com uma doença do trabalho, né? Que também era confuso no começo e depois eles acabaram confirmando. Ela diz: haverá a possibilidade da Previdência cobrar o ressarcimento do auxílio-doença das empresas? Entendo que não haverá essa possibilidade. Primeiro que isso que ela está colocando aí na medida provisória 927, artigo 19, que falava isso, que a Covid-19 não era considerado acidente de trabalho. E aí veio, né, um monte de discussão e no Congresso se suspendeu esse artigo 19. Então, esse artigo 19 ficou suspenso, dando a entender, portanto, que o Covid-19 não importa onde você adquiriu, ele é acidente de trabalho. Isso é loucura. Isso é loucura. O que eu posso dizer é que não se pode afirmar em hipótese nenhuma que uma Covid-19 foi adquirida em tal ou tal lugar. Aí, claro, que o ônus da prova é sempre da empresa. Se o empregado alegar que adquiriu o Covid-19 trabalhando, o ônus é da empresa, pela inversão do ônus da prova, na questão da doença ocupacional, da parte da empresa, é ela que tem que provar. Ok, mas eu acho que é uma questão judicialmente que não passa. Não passa. Eu não acredito que os juízes, o judiciário vai entender que indiscriminadamente Covid-19 é a doença do trabalho. Não, eu não posso acreditar num negócio desse. Então, me fizeram essa pergunta esses dias, exatamente essa pergunta aí. Como é que fica aí em relação a quem pegou o Covid-19 ser doença do trabalho ou não? Pelo fato de ter sido suspenso o artigo 19 da medida provisória 927. Eu vou falar assim, eu não posso dizer que é doença do trabalho. Não vou dizer que é doença do trabalho, porque eu vou
discutir judicialmente pela empresa até o fim, alegando que não. Até porque onde a probabilidade de ele não ter pego no trabalho é muito maior em razão de condições sanitárias, condições ambientais de trabalho, condições agora de vigilâncias que a empresa tem, do que efetivamente em qualquer outro lugar. Então, tem que ter muito cuidado quando a gente falar dessa suspensão do artigo 19 da medida provisória, onde que ela dizia que não é acidente de trabalho quem tem Covid-19, e aí ela foi suspensa. Presume-se, então, que é, e se ela está presumindo que é certeza que será? Não, não é certeza que será. Agora, posso entender que o INSS não pode requerer nada porque ele estava incapacitado. Então, a única diferença é que o código do benefício seria diferenciado. Em vez de ser o auxílio por incapacidade previdenciária, seria auxílio por incapacidade acidentária. Essa é a diferença. Lúcia, só mais uma notícia. Saiu aí ontem, já de forma interna no INSS. Então, internamente, os sistemas internos do INSS, eles modificaram já o nome do benefício do auxílio-doença. Era para ter saído lá na reforma previdenciária, mas só saiu a aposentadoria por incapacidade permanente. Mas era para ter saído os dois. Então, o auxílio-doença, que a gente tem mania de falar auxílio-doença, o auxílio-doença, agora administrativamente para o INSS, não é mais auxílio-doença. É auxílio por incapacidade provisória. Auxílio por incapacidade provisória. Se esse auxílio por incapacidade provisória for do trabalho, decorrente do trabalho, é acidentário. Se não for do trabalho, aí é previdenciário. Então, eles têm código lá, que é o B31, B91. Então, eu diria o seguinte, independentemente se for do trabalho ou não, o INSS vai pagar o benefício, porque a empresa paga os 15 dias e o INSS paga a partir do 16º dia, pronto, acabou. O INSS é um seguro e deve pagar o benefício para o segurado que tem direito à concessão do benefício da incapacidade permanente. Então, não entendo que caberia ação de regresso do INSS contra as empresas nesse momento de pandemia por causa da suspensão do artigo 19. Não visualizo essa hipótese, de forma nenhuma. Agora, processos judiciais, eu acho que vão acontecer aos montes, porque vai ser empregado querendo que a doença seja do trabalho e vai ter empresa tendo que se defender alegando que não é. Né? Porque como eu disse, né, ser do trabalho, se a incapacita permanentemente, o valor do benefício é maior. Mas não podia, por exemplo, assim, o empregado dizer, olha, eu estava quietinho na minha casa, estava trabalhando home office, e aí, de repente, voltou tudo. E as empresas estão chamando de novo para trabalhar, e daí tive que pegar ônibus, e naquela confusão de gente, por exemplo, Curitiba, que nem hoje, chovendinho e tal, o pessoal fecha todas as janelas, um tosse na cara do outro, espirra, sabe como é que é? Uns não querem usar máscara, eu não posso daí alegar que eu peguei o Covid por estar nesse ambiente que me levava até chegar no local de trabalho. E daí eu posso alegar. Eu posso alegar isso. Até porque agora, como o trajeto volta a ser acidente de trabalho, eu posso fazer essa alegação. E se comprovado isso, daí não tem nenhum, né? Você concorda? Sim, se no trajeto
indo para o trabalho, ele pegou a Covid-19 e, claro, peraí, tem que ficar claro, ele pegou a Covid-19 e o que aconteceu? Ele ficou assintomático, ele ficou incapaz, porque tudo depende, eu peguei a Covid-19, não, peguei a Covid-19 não quer dizer nada, pode ser que eu nem, né, tenha sintomas, pode ser que eu nem saiba, pode ser que eu esteja com a doença e vá para casa, faça a quarentena e melhore, tome os remédios e fique melhor. E o que o INSS, ou o que a alegação poderia ser a critério de doença da empresa, né? Gerou a doença, mas não gerou necessariamente a incapacidade, gerou a necessidade do isolamento. Isolamento, distanciamento, quarentena, não é incapacidade. Então, eu não tenho que te pagar por isso, né? É pela incapacidade. Mas, por exemplo, que nem eu, que tenho doença autoimune, tenho doença de Crohn, que é uma doença que é de uma inflamação intestinal. Então, minha imunidade já é complicada. Se eu pego um negócio desse, vamos supor, né, que aí... Complicações ou até óbito e tudo. Não poderia daí também? Poderia. Você está perguntando como eu, advogada da empresa ou advogada do empregado? Os dois lados. Os dois lados. As duas hipóteses vão ser levantadas. É isso que eu estou dizendo. Como é uma situação nunca vista, eu diria daqui 1 ano, o judiciário vai estar cheio de situações em que eles nem sequer vão saber como votar, e vai ter que... E não tem base legal também para nada. Essas medidas provisórias, elas são muito omissas e ruins, péssimas, escritas pessimamente, então a base do judiciário vai ser muito ruim na hora de um caso específico. Os empregadores já foram prejudicados pela pandemia, os trabalhadores foram também, mas quer dizer, eu acabei de me recuperar, minha empresa acabou a voltar a funcionar e você já quer me prejudicar de volta, me dando indenização, e os juízes vão pensar, eu acho que vai ser muito assunto para... muito assunto que a gente vai ter. Né? Essa parte, eu amo essa parte do direito, porque é justamente, né? Você não tem assim uma situação que você possa bater o martelo e dizer, é isso. Tudo depende, né? Depende muito. E não é muito engraçado, isso é exatamente isso que eu não gosto no direito. Nossa, eu adoro isso. Porque a gente tinha que ter algo mais claro, né? Algo mais claro. Que não gerasse tantas interpretações, para talvez haver menos conflitos, né? Mas essa é assim que tem que ser. A questão é que o profissional do RH, o departamento pessoal, os contadores, eles ficam num beco sem saída, porque a principal, o receio deles é a fiscalização, né? Não é nem... Vamos que o empregado não entre com ação na justiça, porque a justiça só vai participar se for invocada. Mas digamos que o empregado não foi a pedir ação, não teve processo, não teve nada. Como é que fica a minha condição com a fiscalização, em relação à fiscalização em si? O que eu devo fazer? Eu devo colocar como B91 do trabalho, B31 não é do trabalho, eu coloco como CAT de acidente de trajeto, a partir de que dia, a partir de quando? Então, infelizmente, tem que saber desses pormenores, né? Porque, eventualmente, uma falha, a fiscalização realmente pode... E fiscalização, essa não vai perdoar. Não vai perdoar. E nem, creio eu, em momentos de crise.
porque o fato de estarmos em crise, as regras continuam, as condições continuam. Eu tenho que pagar minha GPS, eu tenho que, mesmo que eu não pague a GPS, me enquadrei naquela condição de suspensão, né, do diferimento e poder pagar depois, eu tenho que pelo menos fazer a declaração, declarar meu débito, eu tenho que fazer as minhas obrigações. Então, creio que em relação à fiscalização, não se perca, né? Fique atento, porque quanto a isso podemos ter problemas. Agora, processos judiciais irão acontecer aos montes, e não saberemos, em hipótese nenhuma, o que vai acontecer, né? Na verdade, os últimos anos, 2017 foi a reforma trabalhista, aí 2018 veio, né, para valer o E-Social, né? Veio para valer o E-Social. Aí 2019 veio a reforma da Previdência e 2020 veio o Covid-19, que é o pior de todos. Pior. Como são 18 e 16, tem como você responder mais uma perguntinha? Claro, tem. Essa a gente não pode finalizar sem tocar nesse assunto, que é importante. A MP trazia autorização para o trabalho, né, aos domingos, né, afetando ali o descanso semanal remunerado. Isso. Como que vai fazer isso? Vai ter que, devemos voltar a fazer a solicitação, pedido para poder trabalhar nos domingos, depende de lei local. Como que é o nome dela? Não, essa é uma pergunta que eu estou fazendo. A tua. Então, Lúcia, quando, na realidade, pedimos autorização? Pergunto. Quando? Quando alguma empresa pediu autorização para trabalhar em dias de descanso? O que essa medida provisória fez em relação à autorização do trabalho nos dias de DSR? É legalizar o que estava todo mundo fazendo já. Porque ninguém pediu autorização. O que acontece é o seguinte, e isso eu amo falar, Lúcia, do DSR. A questão é o seguinte, o DSR, ele é um instituto jurídico que todo mundo confunde com horas extras, que tem gente que paga DSR trabalhado como hora extra 100%, coloca assim na folha, e tem um monte de irregularidade, um monte de coisa que a gente vê aí, que são bem feias, que não podia acontecer. Por quê? Porque existe uma confusão do Instituto Jurídico DSR. Então, o que é um Instituto Jurídico DSR? É o descanso semanal, na Constituição está repouso. Eu vou falar descanso, que é a mesma coisa. Descanso semanal remunerado. O objetivo, o que é o descanso semanal remunerado? São duas coisas. Duas coisas quais? É um dia na semana de 24 horas de descanso e feriados. Então, essas duas coisas são DSRs. O D significa descanso. Então, eu não preciso falar mais nada. Eu tenho que descansar no meu dia de DSR. Eventualmente, se eu precisar trabalhar, que teria que ser uma coisa eventual, aí o pagamento é dobrado. Só que quando eu trabalhasse nesse dia de DSR, eu teria que pedir uma autorização. Por quê? Existem atividades em que não se para nunca, né? De segunda a segunda, indústrias, empresas e várias situações em que é de segunda a segunda. Então, você está trabalhando lá, tem gente na empresa 24 horas por dia, o que não quer dizer que essas pessoas não tenham DSR. Elas têm o DSR, elas têm os DSRs dela. Mas a questão é, algumas estão, como a CLT diz que é preferencialmente aos domingos, então a gente teria que dar uma preferência aos domingos,
Então, o que o Ministério do Trabalho, lá na época, onde a maioria aqui no Brasil era católico, inclusive, veio com a seguinte situação: semana para fins trabalhistas começa na segunda e termina no domingo. E no católico, tá? No católico, eu não estou querendo falar sobre religião, estou falando uma questão histórica, que na época lá, tanto é que a resolução é a 9 de 62, se não me engano. Ela fala lá que a preferência é dos domingos, porque o catolicismo, o domingo é o dia do descanso. Então, ele trouxe, a princípio, a primeira confusão. A cada 7 semanas, um DSR tem que ser domingo, caso você trabalhe, a tua empresa não pare nunca. Então, meu DSR, por exemplo, é sempre na segunda-feira. Então, eu trabalho terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo. Terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo. Então, eu tenho meu DSR. Então, o que acontece nesse momento? Ele está dizendo assim, é preferência aos domingos. Como eu tenho que preferencialmente te dar aos domingos, então você vai ter que organizar uma escala onde, pelo menos a cada 7 semanas, um caia no domingo. Aí veio essa condição de, toda segunda-feira. Bom, a primeira semana, segunda-feira, segunda semana, segunda-feira, só que daí na última semana ia dar 11 dias de trabalho para dar o DSR. Porque daí eu ia trabalhar, né? Segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo, segunda, terça, quarta, quinta, para até chegar no domingo. Então, o Ministério do Trabalho chegou e falou assim também não dá. Pelo menos a cada 6 dias, um tem que ser de DSR. Ou seja, veja a importância do DSR na vida do trabalhador, certo? Então, a cada 6 dias, um tem que ser DSR. E lembrando que, se eu estou na indústria, eu poderia adotar a metodologia de a cada 7 dias, um DSR ser no domingo, desde que não ultrapasse mais do que 6 dias de trabalho. E no comércio, a cada 3, um DSR no domingo. Aí ele fala assim, essas empresas, elas já existe uma previsão legal de trabalho. Então, existe um decreto, que eu também não sei de cor, Lúcia, o número do decreto, não me vem na cabeça agora o número do decreto, mas está lá o decreto, dizendo todas as atividades que estão autorizadas a trabalharem aos domingos. Então, não preciso pedir autorização nenhuma. Eu já estou autorizado a trabalhar, porque esse é o tipo de atividade que se enquadra na condição do decreto. Beleza. As outras empresas, as que não se enquadram no decreto, que autoriza o trabalho nos dias de DSR, elas podem trabalhar eventualmente se pedirem autorização. Isso parece piada, não parece piada? Porque na prática, eu desconheço alguma empresa que fez solicitação de autorização para trabalhar no dia do DSR. A pessoa simplesmente vai lá, trabalha no dia de DSR, ganha o dobro e pronto, fica por isso mesmo e acaba acontecendo. Só que não, legalmente falando, isso não pode. Para poder o trabalhador, no dia do descanso dele, trabalhar, a empresa tem que fazer um pedido de autorização. Ora, o Ministério do Trabalho tem tanta, que agora é pasta do trabalho, né? Não é mais correto falar Ministério do Trabalho, agora o Ministério da Economia dentro da pasta do trabalho, ele está tentando se desvencilhar de muitas obrigações. Uma dessas obrigações é essa. Ele estava querendo dizer assim, não precisa me pedir autorização para trabalhar no dia de DSR, porque vocês já trabalham mesmo. Então, eu só vou legalizar o que se já é feito de forma ilegal.
Então, na verdade, o que mudou com a medida provisória autorizando o trabalho aos domingos sem pedir autorização? Na verdade, a medida provisória, ela simplesmente só disse, ó, eu estou dizendo que é legal o que vocês fazem, que é trabalhar sem pedir autorização. Então, respondendo a tua pergunta, hoje, se eu colocar alguém que não está na lista do decreto para trabalhar num dia de DSR, sem pedir autorização, eu posso ser autuado. Porque eu preciso pedir autorização, então eu posso ser autuado. Só que nunca, nenhuma empresa fez pedido de autorização e trabalhou nos dias de descanso semanal. Então, entendo que em relação a essa condição aqui da autorização do trabalho nos domingos, meio que é trocar 6 por meia dúzia. Meio que isso. Trocar 6 por meia dúzia. Vai ficar como estava, como sempre ficou, mas é recomendável que se respeite a regra. O que a regra diz? Tem que pedir autorização. Se você nunca pediu e sempre deu certo, não continue acreditando que sempre continuará dando certo. Com a medida provisória, ela foi revogada, então eu recomendo que se peça autorização. Agora, desde 2004 eu trabalho com isso, eu nunca vi nenhuma empresa ser autuada porque não pediu autorização para trabalhar no dia de DSR. Inclusive, vejo empresas que colocam trabalhadores trabalhando sem ter DSR e pagando o dobro o tempo inteiro. Então, infelizmente, a coisa é por aí. Acredito que em relação à autorização do trabalho nos dias de DSR, então mantém-se a obrigatoriedade do pedido, mas fica o que era na prática, né? Mais ou menos igual o que era na prática. Maravilha. Vânia, temos que encerrar porque já são 18h27, né? Mas é um assunto, e quando a gente gosta, fala, né? Tem conteúdo pra caramba. Tem. Então, deixa eu só falar a frase aqui, para daí nós podermos finalizar. Eu sempre coloco uma frase no final de todas as lives. Então, a frase é: pessoas certas não existem. Somos todos errados procurando alguém que aceite nossas imperfeições. Eu gostei disso, né? 10. Te agradeço demais por você ter aceito o convite, por ter vindo aqui, por ter compartilhado aí todo o teu conhecimento, toda a tua vivência na área. Foi bem legal, muito bom. Agradeço a todos também que nos assistiram aqui. E peço, né, para que vocês não deixem de nos assistir aqui às nossas lives. Amanhã nós não temos, porque vai ser feriado, mas sexta-feira daí não sou eu que estou aqui, mas é a Beatriz que vai comandar uma live às 17 horas com o tema: como as empresas e profissionais podem se preparar para a LGPD, aquela lei de proteção dos dados, né? Vai ser com o Michel Carvalho, que ele é um infra da Reut, que vai trazer novidades aí para a gente, que já logo está entrando em vigor. Então, te agradeço muito, Vânia. Eu é que agradeço. Muito obrigada. E quando quiser vir também trazer algum assunto, alguma coisa que você ache relevante, por favor. Tá? As portas estão abertas aí. Eu agradeço. Muito obrigada. Obrigada. Gostou da live? Então, dê um like lá para que você continue recebendo todas as informações de quando nós entrarmos no ar. Está ali prontinho para poder absorver todo esse conhecimento que é de mais importante. Siga nossas páginas nas redes sociais. Bom feriado e até sexta-feira de novo aí com vocês. Grande abraço.